Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Normativo SARB 001/2008. O Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, institui o normativo de regras para o relacionamento com o consumidor. Pessoa física e estabelece diretrizes e procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras signatárias nos relacionamentos com os consumidores. E, do objetivo do normativo. Parte 1. Este normativo tem por objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos que promovam o aperfeiçoamento dos padrões de qualidade e serviços das instituições financeiras signatárias no relacionamento com seus consumidores pessoas físicas. E no atendimento realizado no terminal de autoatendimento, internet, dispositivos móveis de comunicação, central de atendimento e ouvidoria. Segundo, na oferta e publicidade dos seus produtos e serviços. Terceiro, nos procedimentos para contratação com seus consumidores. E quarto, no sigilo e segurança dos serviços. Primeiro, nenhum princípio, diretriz ou procedimento deste normativo deve resultar numa menor proteção do consumidor ou no descumprimento das normas jurídicas vigentes no país. Segundo, as obrigações previstas neste normativo não afastam outras decorrentes dos demais normativos da autorregulação bancária. Parte. Segundo, as principais definições e expressões técnicas utilizadas estão sistematizadas na forma de um glossário explicativo, anexo ao final deste normativo. Segundo, dos princípios adotados no normativo. Parte. Terceiro, os princípios que sintetizam os compromissos descritos neste documento são: e ética e legalidade, que compreende agir de modo ético, razoável e justo em relação ao funcionamento do mercado, à sociedade e ao meio ambiente, respeitar a livre concorrência e a liberdade de iniciativa, atuar em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes e com as normas da autorregulação. Segundo, respeito ao consumidor, que implica em tratar o consumidor de forma justa e transparente, com atendimento eficiente, cortês e digno, assistir o consumidor na avaliação dos produtos e serviços adequados às suas necessidades, e garantir a segurança e a confidencialidade de seus dados pessoais, conceder crédito de forma responsável e incentivar o uso consciente de crédito. Terceira, comunicação eficiente, que significa fornecer informações de forma responsável e que sejam úteis, em linguagem simples, acessível e no tempo oportuno, para permitir ao consumidor tomar decisões melhores, informadas, conscientes e embasadas. Quarta, melhoria contínua, que estabelece o compromisso de aperfeiçoar padrões de conduta, elevar a qualidade dos produtos, níveis de segurança e eficiência dos serviços. Parágrafo único. Esses princípios se aplicam aos produtos e serviços prestados pela instituição financeira signatária ao consumidor, incluindo contas correntes e produtos de investimento. Terceiro, do atendimento ao consumidor pessoa física. Seção I. Disposições gerais. Parte. Quarto, nos atendimentos realizados aos consumidores, serão observadas as seguintes regras. E qualquer que seja o canal de atendimento, observadas as normas aplicáveis, todos os consumidores devem ser tratados sem discriminação por sexo, idade, cor, religião, estado civil ou condição física. Segundo, a instituição financeira signatária será receptiva a quaisquer reclamações, considerando-as para melhoria contínua dos seus serviços e provendo resposta às demandas que o exigirem. Terceiro, seus colaboradores e prepostos, em qualquer dos canais de atendimento, estarão apartamentos a receber e encaminhar as suas demandas, ou, conforme o caso, a orientar o consumidor quanto aos canais de atendimento adequados. Quarta, adoção de meios eficientes de comunicação e relacionamento, inclusive o eletrônico, com os consumidores, na medida da disponibilidade e possibilidade de cada instituição financeira signatária. V. Assegurar informações úteis e operações eficientes e simples, observadas a regulação vigente e as normas de proteção ao consumidor. I. Vi simplificação, informação, transparência, segurança e eficiência dos procedimentos para portabilidade previstos nas normas em vigor. Seção 2ª, do atendimento nos terminais de autoatendimento. Parte.
5º, serviços prestados nos terminais de autoatendimento da instituição financeira signatária, bem como em terminais de autoatendimento compartilhados ou de terceiros, observarão, entre outras, as seguintes regras. E os terminais de autoatendimento deverão possuir dispositivos de segurança apropriados ao local de instalação, ser abastecidos de numerário e apartamentos a executar operações rotineiras, tais como consulta e saque, e segundo, sempre que for identificado que um terminal de autoatendimento não está funcionando adequadamente, será providenciada sua reparação, bem como disponibilizadas informações sobre o mais próximo em funcionamento, por meio de seus canais de atendimento. Seção 3ª, do atendimento e acessibilidade na internet. Parte 6º, atendimento e a prestação de serviços ao consumidor realizados por meio da internet e aplicativos nos sistemas de comunicação móvel atenderão aos seguintes preceitos, entre outros. E a instituição financeira signatária disponibilizará sistemas com adequado nível de segurança para navegação, troca de informações e realização de transações, e segundo, caso o consumidor seja vítima de fraude eletrônica, a instituição financeira signatária iniciará um procedimento para averiguar a procedência da denúncia e para adotar as medidas cabíveis. Parte 6º, as instituições financeiras signatárias devem garantir acessibilidade em seus sítios de internet banking e aplicativos para uso da pessoa com deficiência, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas, e nos termos da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015. Incluído pela Deliberação número 023, de 24 de julho de 2019. Parágrafo único. A acessibilidade a que se refere o caput observará, quando cabível, as recomendações WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, na versão mínima 2.0, ou EMAG, Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. Incluído pela Deliberação número 023/2019, de 24 de julho de 2019. Seção 4ª, do atendimento na ouvidoria. Parte 7º, nos casos em que o consumidor não obtenha a solução de que necessita nos canais de atendimento primários da instituição financeira signatária, este poderá contatar o serviço gratuito de ouvidoria. Parágrafo único. A ouvidoria deverá assegurar a observância das normas e regulamentos relativos aos direitos do consumidor e atuar como canal entre o consumidor e a instituição financeira signatária, inclusive na mediação de eventuais conflitos. Parte 8º, a reclamação realizada na ouvidoria será identificada por meio de um número de protocolo de atendimento, e o consumidor receberá resposta no prazo previsto na Resolução número 4.433, do Conselho Monetário Nacional, e suas alterações posteriores. Primeiro, ao menos 50% das reclamações de que trata o caput serão respondidas em até 5 dias úteis. Incluído pela Deliberação número 001, de 08 de junho de 2017. Segundo, a instituição financeira signatária deverá divulgar amplamente a existência da ouvidoria, bem como informações completas acerca da sua finalidade e forma de utilização. Renumerado pela Deliberação número 001, de 08 de junho de 2017. Seção V, da Central de Atendimento. Parte 9º, a instituição financeira signatária, que oferecer um serviço de atendimento telefônico, deve disponibilizá-lo com um menu de opções, que facilite o acesso aos serviços desejados, para atender o consumidor de modo eficiente e de forma a minimizar o tempo de espera. Primeiro, caso o atendimento seja efetuado por profissionais, eles estarão preparados para prestar informações de forma pronta e cordial, explicando os serviços em detalhe, ou direcionando a sua demanda para o canal de atendimento adequado. Segundo, caso não seja possível resolver a solicitação do consumidor imediatamente, a instituição financeira signatária fará o acompanhamento necessário através de qualquer meio eficaz de comunicação, garantindo ao consumidor acesso a informações sobre o andamento e a solução da demanda. Parte 10. O disposto nesta seção não se aplica ao canal SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, bem como ao atendimento telefônico prestado pelas agências.
Quarto, da oferta e publicidade. Seção I, do âmbito de aplicação. Parte 11. Este capítulo abrange a publicidade, os anúncios publicitários, os materiais promocionais e as ofertas comerciais feitas por meio de quaisquer canais de comunicação de propriedade da instituição financeira signatária, incluindo centrais de atendimento, dispositivos móveis de comunicação e internet. Seção 2. Disposições gerais. Parte 12. A comunicação com o consumidor sobre os termos e condições dos serviços bancários prestados pelas instituições financeiras signatárias será distinta do material de marketing ou publicidade. Parte 13. As informações prestadas nas ofertas, ações e materiais publicitários serão leais, corretas, claras e precisas, sobre todos os aspectos essenciais ao produto ou serviço ofertado. Parágrafo único. A utilização de termos técnicos, siglas e abreviaturas ocorrerá apenas quando estritamente necessário e serão esclarecidos por meio adequado. Parte 14. Os anúncios não conterão informação de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, por implicação, omissão, exagero ou ambiguidade, leve o consumidor a erro. Primeiro, para fins deste normativo, considera-se indução em erro. E a utilização de chamadas publicitárias, que sejam desproporcionais entre o que é anunciado e o que efetivamente é o produto ou o serviço ofertado. Segundo, não disponibilizar, de forma adequada e respeitada, as características de cada canal de comunicação, informações essenciais do serviço ou do produto. E, terceiro, não prestar informações relevantes sobre os riscos do produto ou serviço de forma adequada aos consumidores. Segundo, são informações essenciais aquelas relativas às características do serviço ou produto contratado, os prazos, valores, tarifas e consequências do seu inadimplemento. Parte 15. Os anúncios e materiais promocionais, quando referentes a produtos específicos, indicarão os meios para obtenção das informações essenciais, tais como prazos, valores e tarifas, referentes às suas características. Seção 3. Dos deveres dos canais de atendimento em relação à oferta e à publicidade. Parte 16. Os canais de atendimento estarão apartamentos a prestar esclarecimentos sobre os produtos ou serviços anunciados. Parte 17. Nas ações de telemarketing, respeitadas as legislações que tratam do cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing, não perturbe, seja por forma direta ou por meio de empresa terceirizada, a instituição financeira signatária poderá contatar o consumidor em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, dentro do horário compreendido entre 9 horas e 21 horas, e aos sábados, entre 10 horas e 16 horas. Parte 18. As mensagens por e-mail devem conter informações de como o destinatário pode solicitar a retirada de seus dados do cadastro existente para não receber futuras mensagens. Parágrafo único. Nos casos de oferta por mensagem para dispositivos móveis de comunicação, a instituição financeira signatária deverá disponibilizar canal ao consumidor para solicitar o seu não recebimento. V. Procedimentos para contratação com o consumidor. Seção I, das práticas comerciais. Parte 19. O dever de informação e esclarecimento é prévio ao contrato da operação, e a instituição financeira signatária oferecerá explicações adequadas às necessidades do consumidor, incluindo informações sobre tarifas, juros e impostos, bem como sobre canais de atendimento, respeitadas as características de cada canal. Parágrafo único. A instituição financeira signatária disponibilizará informações sobre eventuais produtos ou serviços alternativos para o consumidor fazer uma escolha consciente e informada. Parte 20. Respeitadas as condições contratuais, a instituição financeira signatária informará eventuais mudanças significativas no produto ou serviço, através de meio eficaz de comunicação, em no mínimo 30 dias antes da entrada em vigor de tais mudanças. Parágrafo único. Caso o consumidor considere que tais mudanças impliquem desvantagem, ele poderá demandar o cancelamento do contrato, que será efetivado de forma célere. Seção 2. Das tarifas.
Parte 21. Os serviços prestados ou colocados à disposição dos consumidores podem ser remunerados mediante tarifas. Primeiro, a instituição financeira signatária informará as tarifas aplicáveis a seus produtos e serviços, sua periodicidade e progressividade, conforme o caso, bem como a forma pela qual serão cobradas. 2 graus. As tarifas serão disponibilizadas em local visível nas agências e na internet, em tabela com as tarifas de cada tipo de serviço, bem como a relação dos produtos e serviços não tarifados segundo as normas do Banco Central do Brasil. Terceiro, as tarifas debitadas em conta corrente estarão claramente identificadas no extrato mensal e eventuais siglas e abreviaturas utilizadas serão explicadas por meio de legenda. Quarto, as variações que impliquem redução nas tarifas poderão ser imediatamente aplicadas, independentemente de comunicação. Parte 22. A instituição financeira signatária disponibilizará, através do sistema STAR, as tarifas sobre produtos e serviços prioritários voltadas ao consumidor pessoa física. Parágrafo único. Quaisquer alterações nas tarifas serão atualizadas, tão logo ocorram, nos sistemas da instituição financeira signatária e no sistema STAR. Parte 23. Nos casos em que a instituição financeira signatária ofereça um conjunto pré-determinado de produtos e serviços, pacote de serviços, deverá informar a sua composição e tarifa. Parágrafo único. A tarifa do pacote de serviços será inferior à somatória das tarifas individuais de seus produtos e serviços. Seção 3ª, da contratação. Parte 24. A instituição financeira signatária poderá estabelecer condições ou recusar a contratação de produtos e serviços por motivos de ordem gerencial ou comercial. Parte 25. Quando o consumidor decidir contratar produtos ou serviços, a instituição financeira signatária explicará os seus direitos e responsabilidades, tais como definidos nos termos e condições do contrato. Primeiro, os termos e condições do contrato serão elaborados em linguagem simples, que facilite o entendimento do consumidor, com destaque para as cláusulas mais relevantes para a tomada de decisão consciente. Segundo, a linguagem técnica ou jurídica será utilizada apenas quando necessário, para dar a devida exatidão e segurança ao teor do contrato. Parte 26. A instituição financeira signatária disponibilizará ao consumidor uma minuta de contrato para conhecimento prévio e avaliação. Parte 27. No ato da contratação efetivada na agência, na internet ou no terminal de autoatendimento, deverá ser assegurado ao consumidor o acesso ao sumário da operação, contendo as especificações do produto ou do serviço contratado. Parte 28. Nos casos de contratação efetivada por atendimento telefônico, a instituição financeira signatária disponibilizará o sumário da operação através do extrato bancário subsequente, ou através de outro meio eventualmente escolhido pelo consumidor e disponibilizado pela instituição financeira signatária, em até 15 dias corridos da contratação. Seção 4ª, do cancelamento de contratos. Parte 29. Caso o consumidor solicite formalmente o cancelamento de produtos ou serviços, a instituição financeira signatária o fará de forma ágil e cordial. Parágrafo único. Nesse caso, serão disponibilizadas ao consumidor, por meio adequado e a critério da instituição financeira signatária, as eventuais informações de valores a serem quitados. Via do cartão de crédito. Parte 30. As regras e procedimentos relacionados ao produto cartão de crédito são disciplinados pelas normas do Código de Autorregulação da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ABSS. 7º do Serviço de Cobrança. Parte 31. A instituição financeira signatária poderá transferir a dívida do consumidor para uma empresa de cobrança.
Primeiro, a empresa de cobrança tratará o consumidor de maneira cordial e respeitosa, contatando-o exclusivamente de segunda-feira a sexta-feira, dentro do horário compreendido entre 7 horas e 21 horas, e aos sábados, entre 9 horas e 16 horas, salvo legislação específica sobre o tema, sob pena de ser descredenciado da prestação desse serviço pela instituição financeira signatária. Redação dada pela Deliberação número 010, de 30 de novembro de 2017. Segundo, os contatos realizados através de correio eletrônico poderão ser realizados a qualquer dia e a qualquer horário. Terceiro, os horários definidos nos parágrafos anteriores se aplicam também quando a cobrança é realizada pela própria instituição financeira signatária. Quarto, comprovando insucesso reiterado nas abordagens ao consumidor, poderá a empresa de cobrança contatar o consumidor em dias e horários alternativos. Oitavo, do sigilo e segurança. Seção I, da confidencialidade. Art. 32. A instituição financeira signatária assegurará a privacidade e o sigilo de todas as informações pessoais do consumidor, mesmo quando ele não for mais seu cliente. Parágrafo único. Serão observados os mais estritos padrões éticos no trato de informações pessoais, não revelando detalhes sobre a movimentação financeira a ninguém, exceto e, se tiver que fornecer informações por determinação legal ou judicial, ou segundo, se o consumidor solicitar ou permitir revelar as suas informações. Seção 2ª, da Segurança de Informações e Operações. Art. 33. Para proteger os dados e documentos do consumidor, a instituição financeira signatária deverá, entre outras, manter processos e sistemas seguros e confiáveis, de modo a preservar a integridade, legitimidade, confiabilidade, segurança e sigilo das transações realizadas nos canais de atendimento. Segundo, disponibilizar informações que capacitem o consumidor a seguir os procedimentos e utilizar adequadamente os dispositivos de segurança. Terceiro, efetuar, no prazo de 5 dias úteis, eventuais alterações que o consumidor solicite, para reparar inexatidão de seus dados. Quarto, avisar quando gravar conversas telefônicas e informar os procedimentos e canais de atendimento disponíveis, para comunicar o extravio ou roubo de cheque ou cartão. Seção 3ª, da responsabilidade por perdas. Art. 34. Nos casos de comunicação do consumidor sobre movimentação financeira desconhecida em sua conta, a instituição financeira signatária deverá analisar essa movimentação financeira de acordo com critérios pré-estabelecidos, dentre os quais o contraste com o perfil habitual de uso do consumidor. Parágrafo único. Em até 10 dias úteis contados da comunicação, a instituição financeira signatária procederá ao reembolso do valor dessa movimentação, ainda que de forma condicionada, incluindo o principal, juros e tarifas, ou informará as razões de eventual negativa. Art. 35. A constatação de que o consumidor realizou a movimentação, ou permitiu que terceiros a realizassem, ensejará o cancelamento do reembolso condicionado, debitando da conta ainda os encargos aplicáveis, bem como os juros e correção monetária incidentes no período do reembolso, informando as razões da negativa. Nono. Das sanções. Art. 36. O descumprimento do presente normativo sujeitará as instituições financeiras signatárias às sanções previstas no capítulo 2º, seção 9ª, do Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Redação dada pela Deliberação número 023/2019, de 24 de julho de 2019. X. Das disposições finais. Art. 37. Este normativo entra em vigor na data da sua publicação. Normativo SARB 002/2008. O Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, institui o normativo de conta corrente e estabelece diretrizes e procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras signatárias, nos relacionamentos com os consumidores. E do objetivo do normativo. Art.
Primeiro, este normativo tem por objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos mínimos para aperfeiçoar a qualidade, assegurar a transparência e prevenir os conflitos de consumo relacionados à abertura, movimentação e encerramento de conta corrente nas instituições financeiras signatárias. Parágrafo único. As diretrizes e procedimentos deste normativo devem ser interpretados e resultar na proteção da relação de consumo e do consumidor. Segundo, melhoria do sistema financeiro com base nas políticas do conheça o seu cliente, a fim de prevenir práticas ilícitas ou fraudulentas. Terceiro, observância da regulação vigente. E quarto, complementação dos demais normativos de autorregulação aplicáveis. Segundo, do âmbito de aplicação do normativo. Parte. Segundo o presente normativo, disciplina os serviços de conta corrente, podendo, a critério de cada instituição financeira signatária, ser estendido à conta de poupança. Redação dada pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Terceiro, da abertura de conta corrente. Parte. Terceiro, a abertura de conta corrente pelo consumidor deve ser simples, eficiente e apoiada em procedimentos adequados aos controles de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento ao terrorismo, e de autenticidade das informações prestadas, conforme orientações dispostas no normativo SARB número 01/2013, devendo as instituições financeiras signatárias assegurar o cumprimento desses direitos e outros previstos na regulação aplicável. Redação dada pela Deliberação número 024/2019, de 24 de julho de 2019. Parte. Sexto, no momento da abertura da conta corrente, após celebrado o contrato, será disponibilizado ao consumidor de forma adicional, por meio físico ou eletrônico, um resumo contratual com as informações essenciais ao seu relacionamento, tais como renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. E regras básicas sobre a movimentação, cobrança de tarifas e pacote de serviços. Segundo, riscos, medidas de segurança e controle para a utilização dos serviços. Terceiras, informações cadastrais, sua importância e necessidade de atualização, inclusive os eventuais efeitos da desatualização. Quartas, regras para contratação e rescisão, com destaque para a importância de o consumidor examinar o contrato e solucionar suas dúvidas nos canais de atendimento e acesso da instituição financeira signatária. E canais de atendimento negociais e de atendimento ao consumidor, com informações sobre a forma, número de contato e horário de atendimento. Quarto, da movimentação de conta corrente. Seção I, do extrato bancário. Parte. Sétimo, extrato bancário da conta corrente do consumidor, contendo informações sobre sua movimentação referentes ao mês anterior, ou aos últimos 30 dias, será disponibilizado de modo gratuito e mensal, por meio físico ou eletrônico. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parte. Oitavo, as informações contidas no extrato serão claras, precisas e úteis ao consumidor, e, no caso de utilização de siglas, estas serão explicadas por meio de legenda no corpo do próprio extrato. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Seção 2ª, do depósito e da transferência de valores. Parte. Nono, nos casos de transferência de valores em qualquer canal transacional disponível ao consumidor, será assegurada a informação sobre o prazo máximo para sua conclusão. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parte. Décimo, no ato do depósito em terminal ou caixa de autoatendimento, a instituição financeira signatária informará no envelope de depósito, ou de forma eletrônica nas telas utilizadas para a transação, as condições necessárias para que a operação se realize por completo. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Seção 3ª, do débito automático. Parte. Nono, nas operações de débito automático, a instituição financeira signatária deverá, entre outras providências, renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020.
e informar ao consumidor como funciona o mecanismo de débito automático, incluindo o procedimento de programação e o de cancelamento, bem como a condição de saldo disponível para a efetivação do débito automático, e, segundo, cancelar a autorização dos débitos automáticos da conta corrente do consumidor, quando sua solicitação atender ao prazo mínimo de 5 dias úteis anteriores à data programada para o débito. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 2º deste artigo, o consumidor deverá ser informado da efetivação do cancelamento, ou do não atendimento, com a respectiva justificativa. V. Encerramento de conta corrente. Seção I. Das disposições gerais de encerramento de conta corrente. Parte 10. O encerramento de conta corrente disciplinado neste normativo poderá ocorrer, a qualquer tempo, por iniciativa do consumidor ou da instituição financeira signatária. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parágrafo único. Os casos de encerramento de conta corrente compulsórios previstos em legislação específica não serão tratados neste normativo. Parte 11. A instituição financeira signatária disponibilizará ao consumidor um demonstrativo dos compromissos que ele deve cumprir, detalhando os valores a serem quitados. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parte 12. Será mantido pela instituição financeira signatária, de forma física ou eletrônica, registro do encerramento de conta corrente pelo prazo de 5 anos. Seção 2ª, do encerramento de conta corrente por iniciativa do consumidor. Parte 13. A existência de compromissos ou débitos decorrentes de outras obrigações contratuais, que o consumidor mantenha na instituição financeira signatária, não impedirá o encerramento da conta corrente. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parágrafo único. Nos casos de existência de saldo devedor originado de obrigações assumidas pela utilização da conta corrente, a instituição financeira signatária poderá, de acordo com suas políticas internas, adotar procedimento próprio para o encerramento da conta corrente. Parte 14. A instituição financeira signatária deverá acatar o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parte 15. Eventual saldo credor na conta corrente será colocado à disposição do consumidor que poderá, à sua escolha, solicitar o saque, a transferência ou a emissão de ordem de pagamento. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parte 16. O pedido de encerramento de conta corrente pode ser realizado pelo consumidor, seu representante legal ou procurador, em qualquer agência da instituição financeira signatária. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parágrafo único. A instituição financeira signatária poderá colocar à disposição do consumidor outros canais para o encerramento de conta corrente e, no caso de abertura por meio eletrônico, deverá assegurar o encerramento pelo mesmo meio. Redação dada pela Deliberação número 017, de 24 de outubro de 2018. Parte 17. O pedido de encerramento será realizado mediante termo de encerramento, que contenha todos os elementos previstos no anexo 1º do presente normativo e disponibilizado ao consumidor. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parágrafo único. O consumidor deverá ser informado que, caso existam investimentos com resgate condicionado, a crédito em conta corrente, o encerramento de conta corrente depende do prévio resgate do referido investimento. Parte 18. No caso de contas conjuntas, solidárias ou não, o encerramento somente poderá ser feito mediante assinatura de todos os titulares, ou seus representantes legais no pedido de encerramento, salvo disposição contratual em contrário. Renumerado pela Deliberação número 026, de 03 de junho de 2020.
Seção 3ª, do encerramento de conta corrente por iniciativa da instituição financeira signatária. Parte 19. Os procedimentos para encerramento de conta corrente pela instituição financeira signatária disciplinados neste capítulo abrangem os casos de renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020, e desinteresse comercial, e segunda conta sem movimentação espontânea por mais de 6 meses, sem saldo ou com saldo devedor. Subseção I, do encerramento de conta corrente por desinteresse comercial. Parte 20. O encerramento de conta corrente por desinteresse comercial deverá ser precedido de comunicação, mediante meio eficaz, assinalando prazo mínimo de 30 dias corridos para as devidas providências do consumidor. Renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parte 21. A comunicação do encerramento de conta corrente por desinteresse comercial deverá conter, no mínimo, os elementos previstos no anexo 2º do presente normativo. Renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parte 22. Concluído o processo de encerramento da conta corrente, a instituição financeira signatária enviará ao consumidor, por meio eletrônico ou outro meio eficaz, informação da data de seu efetivo encerramento. Redação dada pela deliberação número 024/2019, de 24 de julho de 2019 e renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Subseção 2ª, do encerramento de conta corrente sem movimentação espontânea por mais de 6 meses, sem saldo ou com saldo devedor. Parte 23. Considera-se, para fins deste normativo, movimentação espontânea as operações a crédito, operações a débito e transferências, comandadas ou contratadas pelo consumidor, excetuadas as tarifas e os encargos cobrados pela instituição financeira signatária. Renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parte 24. Constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 dias, a instituição financeira signatária emitirá comunicado por escrito, que poderá ser enviado por meio eletrônico ou outro meio eficaz ao consumidor com as seguintes informações. Redação dada pela deliberação número 024/2019, de 24 de julho de 2019 e renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. E alerta de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta corrente, mesmo que essa continue sem movimentação e saldo, e segunda possibilidade de a conta corrente ser encerrada, quando completados os 6 meses de inatividade. Primeiro fica dispensada do comunicado a instituição financeira signatária, que não encerrar a conta, bem como não cobrar pacotes de serviços vinculado à conta corrente, ou, em havendo tal cobrança, seja ela suspensa a partir do 90º dia de paralisação da movimentação da conta. Segundo, concomitantemente à emissão do comunicado, de que trata este artigo, a instituição financeira signatária suspenderá o débito de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, caso o lançamento ultrapasse o saldo disponível. Parte 25. Constatada a situação de paralisação da conta corrente por mais de 6 meses, a instituição financeira signatária, como regra geral, suspenderá, a partir dos 6 graus, sexto mês, a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível. Renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Parágrafo único. No caso de paralisação da conta corrente previsto no caput do presente artigo, a instituição financeira signatária poderá manter a conta corrente paralisada, sem encerramento, ou segundo, encerrar a conta corrente. Parte 26. Caso a instituição financeira signatária opte pelo encerramento da conta corrente paralisada por mais de 6 meses, deverá, entre outras providências,
renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. E comunicar previamente o consumidor, mediante meio eletrônico ou outro meio eficaz, sobre a situação da conta corrente, assinalando-lhe o prazo de 30 dias corridos para sua reativação ou adoção de providências de encerramento. E redação dada pela deliberação número 024/2019, de 24 de julho de 2019. Segundo decorrido o prazo assinalado no inciso anterior sem manifestação do consumidor, suspender a incidência de quaisquer débitos sobre a conta corrente, inclusive de tarifas de serviço, que a qualquer título tornem seu saldo negativo, ou majorem o saldo negativo já existente e proceder ao pronto encerramento da conta corrente. Primeiro, a comunicação prevista no inciso I deste artigo deverá informar sobre a rescisão do contrato de crédito rotativo vinculado à conta corrente e o cancelamento do respectivo limite, na hipótese de a conta corrente ter limite de crédito vigente. Redação dada pela deliberação número 024/2019, de 24 de julho de 2019. Segundo, débitos de responsabilidade do consumidor por fatos anteriores à suspensão devem ser cobrados em procedimentos que não requeiram a utilização da conta corrente. Parte 27. A inscrição do consumidor nos serviços de proteção ao crédito será comunicada ao consumidor de forma prévia e por escrito, por meio eletrônico ou outro meio eficaz. Redação dada pela deliberação número 024/2019, de 24 de julho de 2019 e renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Vidas sanções. Parte 28. O descumprimento do presente normativo sujeitará as instituições financeiras signatárias às sanções previstas no capítulo 2º, seção 9ª, do Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Redação dada pela deliberação número 024/2019, de 24 de julho de 2019 e renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Sétimo das disposições finais. Parte 29. Este normativo entra em vigor na data da sua publicação. Renumerado pela deliberação número 026, de 03 de junho de 2020. Normativo SARB 003/2008. O Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, institui o normativo de serviço de atendimento ao consumidor e estabelece diretrizes e procedimentos a serem adotados por suas signatárias, nos relacionamentos com os consumidores. E da definição do Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC. Parte 1º. SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, é o serviço prestado pelas instituições financeiras signatárias para a resolução de problemas na relação de consumo, por meio do recebimento de reclamações, contestações, fornecimento de informações públicas e gerais sobre seus produtos e serviços, e pedidos de suspensão e cancelamento dos produtos e serviços. Redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parágrafo único. Os procedimentos de oferta e contratação de produtos e serviços não estão contemplados nesta norma e serão realizados nos canais comerciais já colocados à disposição do consumidor. Renumerado redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Segundo dos objetivos do SAC. Parte Segundo o SAC, tem por objetivo ser um canal especializado na solução de problemas dos consumidores. Primeiro, como canal de relacionamento, ele deve garantir o apoio ao consumidor, sempre que for necessário, buscando sua efetiva satisfação e assegurando que as informações que vier a prestar sejam claras, adequadas e completas, evidenciando o respeito pelos consumidores. Segundo, as instituições financeiras signatárias poderão tratar em seus saques ainda, de forma opcional, outras demandas dos consumidores, tais como sugestões e elogios, desde que submetidas a todos os elementos de qualidade previstos na legislação vigente. Redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Terceiro, do acesso ao saque seção 1ª, disposições gerais. Parte
Terceiro, o saque estará disponível obrigatoriamente por meio telefônico e poderá ser disponibilizado também por outros canais integrados, incluído pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parágrafo único. O acesso ao canal será gratuito, incluído pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 4º, o acesso ao saque das instituições financeiras signatárias estará disponível, ao menos em um canal, seja ele telefônico ou outro canal integrado denominado saque, em regime de tempo integral, 24 horas, 7 dias por semana. Renumerado redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Primeiro, telefone gratuito para acesso ao saque deverá atender a ligações provenientes de telefones fixos, móveis e internacionais, incluído pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Segundo, nos casos em que a instituição financeira signatária não disponibilize a contratação ou fruição de seus produtos ou serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela poderá disponibilizar acesso ao saque em regime diverso do tempo integral. Renumerado redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Terceiro, horário mínimo de atendimento do saque por telefone será de 8 horas diárias, com disponibilização de atendimento humano, incluído pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 5º, cada instituição financeira signatária deve definir se o acesso ao saque se dará por meio de um único número de acesso telefônico para todo o conglomerado ou de um número específico para cada empresa do grupo. Redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Seção 2ª, dos procedimentos para o acesso e atendimento telefônico. Parte 6º, menu eletrônico, quando utilizado, garantirá, de forma expressa no primeiro nível de atendimento, as seguintes opções para o consumidor: e reclamação. Segundo, pedido de cancelamento. Terceiro, informação. E quarto, contato com o atendente. Primeiro, na opção Contato com o atendente, a instituição financeira signatária poderá disponibilizar opções de URA no próximo subnível para melhor direcionamento do objeto da demanda, incluído pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Segundo, a estrutura do menu eletrônico conterá níveis de opções de escolha pelo consumidor que, de modo simples, sintético e claro, levem-no a ser direcionado sempre ao atendente especializado da instituição para qualquer serviço escolhido. Renumerado pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Terceiro, para garantir o atendimento especializado, a subdivisão do menu de opções, a partir das opções de reclamações e pedidos de cancelamento, deve ser avaliada e desenvolvida dentro da realidade de cada instituição financeira, devendo obrigatoriamente conter a possibilidade de contato com o atendente. Renumerado pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Quarto, nos casos em que o consumidor não utilize nenhuma opção disponível em qualquer dos níveis do menu eletrônico, o contato com o atendente poderá ocorrer por direcionamento automático. Renumerado pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 7º, acesso inicial ao atendente não está condicionado a qualquer identificação prévia do consumidor. Primeiro, as instituições financeiras signatárias poderão solicitar a identificação em caráter facultativo, com o objetivo de proporcionar atendimento personalizado ao consumidor. Redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Segundo, a ausência de identificação não impedirá o prosseguimento do atendimento. Redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Terceiro, quando o fornecimento de informações mínimas
for indispensável para viabilizar o atendimento de determinadas demandas, serão observadas as regras previstas na legislação vigente, no que se refere ao sigilo bancário e à proteção de dados pessoais. Redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Seção 3ª, da acessibilidade, incluída dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 8ª. As instituições financeiras signatárias devem implementar acessibilidade em canais do saque, para uso da pessoa com deficiência, assegurando o acesso pleno para atendimento das demandas. Incluído pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Quarto, da divulgação do saque e da educação ao consumidor. Parte 9. O saque deve ser amplamente divulgado pelas instituições financeiras signatárias, de modo a proporcionar ao consumidor clareza em relação ao serviço prestado e a forma de acessá-lo. Renumerado pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 10. Os números dos saques devem, ser divulgados nos canais eletrônicos, em cartaz com local de grande visibilidade nas agências, nos extratos mensais, nas faturas de cartões de crédito, nos talões de cheques emitidos a partir de então, e nas comunicações avulsas de cada instituição, e, progressivamente, nos documentos e materiais impressos entregues ao consumidor, desde o momento da contratação de produtos ou serviços. Renumerado redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Primeiros materiais incluirão assinatura com os 3 principais canais telefônicos, CAC, saque e ouvidoria, além dos digitais eventualmente existentes, sempre com o mesmo tipo de letra, tamanho e realce. Incluído pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Segundo a assinatura prevista no parágrafo anterior, também informará, quando o material assim possibilitar, os horários e serviços disponibilizados em cada um deles. Incluído pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. V. Da qualidade do serviço. Parte 11. Será assegurada tempestividade, resolutividade e privacidade na tratativa das demandas do saque, incluído pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 12. A fim de garantir a qualidade do serviço prestado em seus saques, as instituições financeiras devem estabelecer políticas de contratação, treinamento e monitoramento adequadas para os seus atendentes. Renumerado redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parágrafo único. O treinamento deve incorporar, ao menos, o conhecimento dos direitos do consumidor e na legislação específica, de que trata o canal. Redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 13. No caso de a opção selecionada ser a de contato com o atendente, as instituições financeiras signatárias adotarão nível de serviço mensal de 80% das demandas atendidas em até 20 segundos, desconsiderando ligações abandonadas em até 5 segundos. Renumerado redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 14. Caso os serviços solicitados não façam parte do escopo do saque, ou quando o primeiro atendente não tiver as atribuições para o atendimento definitivo da demanda, as instituições financeiras signatárias podem estabelecer uma das políticas a seguir. Renumerado redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. E em situação de serviço ou pedido além do escopo do saque, orientar o consumidor a contatar o canal adequado para atendimento de sua demanda, ou transferi-lo para esse canal, ou redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Segundo, em caso de escopo do saque, realizar a transferência para outro atendente em até 60 segundos, com anuência do consumidor. Redação dada pela Deliberação número 039, de 24 de agosto de 2022. Parágrafo único.
Nos casos de serviços oferecidos de forma conjunta, as reclamações e pedidos de cancelamento relativos a quaisquer deles serão também recebidos e processados por meio de canal único. Parte 15. Uma vez registrada a demanda do consumidor, o sistema informatizado da instituição financeira signatária deverá garantir o seu acesso por qualquer atendente do saque, mediante identificação da demanda, sendo vedado solicitar a repetição da narrativa do caso pelo consumidor. Redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 16. A instituição financeira signatária retornará a ligação ao consumidor caso ela seja finalizada antes da conclusão do atendimento, incluído pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Primeiro retorno da ligação será feito em até 300 segundos, no mesmo número da ligação original. Segundo, a instituição financeira signatária poderá, quando necessário, solicitar a identificação positiva do consumidor, incluindo sua autenticação, para prosseguir com o atendimento. Terceiro, em caso de não atendimento pelo consumidor, a ligação de retorno deverá aguardar, ao menos, 20 segundos na espera, ou até cair na caixa postal, o que ocorrer primeiro. Parte 17. As instituições financeiras signatárias podem utilizar a espera telefônica para veiculação de mensagens educativas e de orientação sobre a segurança na utilização de produtos e serviços bancários, informações sobre os canais de atendimentos, entre outras do mesmo teor. Renumerado pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parágrafo único. Fica vedada a veiculação de mensagens publicitárias, salvo quando houver o consentimento prévio do consumidor, incluído pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 18. As instituições financeiras signatárias devem implementar instrumento de avaliação direta da qualidade do atendimento telefônico prestado pelo saque aos consumidores, que abrangerá todos os tipos de demandas atendidas no canal, incluído pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Primeiro, a avaliação mencionada no caput deverá contemplar, ao menos, as seguintes questões. E questão 1. Você considera sua demanda 1. Resolvida ou 2. Não resolvida? E segundo, questão 2. Avalie de 1 a 5 seu grau de satisfação com o atendimento prestado pelo saque, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. Segundo, a avaliação direta da qualidade do atendimento deverá ser disponibilizada ao consumidor ao final do primeiro atendimento. Terceiro, serão consideradas, para cálculo do índice de efetividade do saque, as avaliações com notas 4 e 5 em relação às demais. Quarto, a instituição financeira signatária poderá se utilizar de amostra representativa, desde que considere 95% de confiança e 5% de margem de erro. Vido o acompanhamento das demandas. Parte 19. O registro numérico ou outro tipo de procedimento eletrônico adotado para identificar a demanda, transmitido por voz ou mensagem eletrônica, deve ser prontamente informado ao consumidor para todas as demandas atendidas pelo saque, renumerado, redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 20. No histórico de atendimento constará a data, hora e objeto, e, quando solicitado pelo consumidor, será enviado, a seu critério, e sem ônus, por correspondência ao meio eletrônico. Renumerado redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parágrafo único. O histórico previsto no caput deste artigo será disponibilizado, em até 72 horas, contadas da apresentação do pedido e armazenado por 2 anos, relativamente a todas as demandas recebidas. Redação dada pela Deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 21. O conteúdo das gravações das ligações efetuadas pelo consumidor para o saque, sempre que solicitado, será disponibilizado, a seu critério, e sem quaisquer ônus, por meio eletrônico, correspondência ou pessoalmente.
renumerado pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parágrafo único. As gravações previstas no caput deste artigo serão disponibilizadas em até 10 dias da sua solicitação e armazenadas durante 90 dias, a contar de sua realização. Parte 22. A fim de assegurar o sigilo das informações, a preservação da privacidade e intimidade dos consumidores, os arquivos enviados por correio ou meio eletrônico poderão ser criptografados e acessíveis mediante senha fornecida ao consumidor. Renumerado redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parágrafo único. Nos casos em que o consumidor escolher a entrega pessoal, poderá ser dada a opção de retirada da gravação na agência de relacionamento do consumidor ou locais definidos pela instituição financeira signatária, com a utilização de meios que garantam sua identificação no ato da entrega. 7º da Resolução das Demandas. Parte 23. A resolução das demandas deve ser buscada no primeiro momento do atendimento, tempestivamente. Renumerado pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Primeiro, para os casos em que a solução não for possível de forma imediata, a resolução das demandas dos consumidores deve-se dar em até 7 dias corridos. Redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Segundo, ao menos 80% de todas as demandas recebidas no saque serão respondidas em até 3 dias úteis, incluído pela deliberação número 002, de 08 de junho de 2017. Terceiro, a impossibilidade do atendimento da demanda no prazo previsto no primeiro será devidamente justificada, com a indicação do prazo necessário e a busca em conjunto com o consumidor de uma solução provisória para sua demanda. Renumerado pela deliberação número 002, de 08 de junho de 2017. Parte 24. Em se tratando de demanda que verse sobre serviço não solicitado ou cobrança indevida, cabe à instituição financeira demonstrar sua efetiva contratação ou fato gerador do débito, sem o que deverá adotar imediatamente as medidas para a suspensão da cobrança. Renumerado redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 25. O consumidor deve ser sempre informado sobre a conclusão de sua demanda e, caso solicite, a instituição financeira deve enviar, por correspondência ao meio eletrônico, a critério do consumidor, a comprovação dessa conclusão, em linguagem clara, objetiva e que aborde todos os pontos da demanda. Renumerado redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. 8º do cancelamento de produtos e serviços. Parte 26. Os pedidos de cancelamento devem ser acatados imediatamente mediante pronto fornecimento de um número de registro numérico ou outro procedimento eletrônico. Renumerado redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Primeiro, durante o atendimento de cancelamento, a instituição financeira signatária deve esclarecer o consumidor sobre as consequências financeiras aplicáveis à rescisão e as multas incidentes por descumprimento de cláusulas contratuais de permanência mínima, quando cabível, inclusive os eventuais riscos e perdas da operação. Renumerado redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Segundo, desde que haja concordância do consumidor, a instituição financeira signatária poderá apresentar eventuais ofertas para a continuidade da contratação. Parte 27. Os efeitos do cancelamento serão imediatos à solicitação do consumidor, ainda que decorra um tempo entre o pedido e a sua efetivação contratual. Renumerado pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parte 28. O SAC deve receber e acolher os pedidos de cancelamento relativos a todos os produtos e serviços que a instituição financeira signatária disponibilize a contratação por telefone. Renumerado pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022.
Primeiro pedido de cancelamento será permitido e assegurado ao consumidor por todos os meios disponíveis para a contratação do serviço, observadas as condições aplicáveis à rescisão e as multas decorrentes de cláusulas contratuais, incluído pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Segundo, uma vez tomadas tais ações pelo consumidor, no prazo a ele informado, os efeitos do cancelamento serão válidos desde o momento do pedido, conforme assinalado no protocolo a ele fornecido. Renumerado redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Art. 29. Cabe ao consumidor optar por qual via deseja receber o comprovante do pedido de cancelamento, eletrônica ou por correspondência. Renumerado pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Nono, da capacitação dos quadros funcionais, incluído pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Art. 30. Será desenvolvido e implementado módulo específico de ensino eletrônico à distância visando capacitar a força de trabalhos das instituições financeiras signatárias, em consonância com o disposto neste normativo, e no normativo SARB 008/2011. Incluído pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. X das sanções. Art. 31. O descumprimento do presente normativo sujeitará as instituições financeiras signatárias às sanções previstas na seção 9ª, do capítulo 2º, do Código Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Renumerado redação dada pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. 11. Das disposições finais. Art. 32. Este normativo entra em vigor na data de sua publicação. Renumerado pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022. Parágrafo único. As alterações decorrentes da deliberação número 038, de 29 de junho de 2022, entram em vigor em 3 de outubro de 2022. Incluído pela deliberação número 038, de 29 de junho de 2022.